Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor sejam sobre nós. Vamos cultuar a Deus, ainda que separados pela distância, mas com o mesmo Espírito. E eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Então vamos ler aqui, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, dos versos 10 a 12, que diz: Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Essa é a certeza
que mesmo em momentos de grande dificuldade, o Senhor está conosco. O seu Espírito que habita em nós traduz ao nosso coração a certeza de que realmente todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E a nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança está naquele dia em que Cristo venceu a morte. Venceu a morte ressuscitando dentre os mortos. Ele, primícia dos que dormem. Essa é a nossa rica esperança. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque esta esperança, rica esperança, o Senhor comunicou a nós. O teu Espírito tem comunicado as verdades do Senhor. O teu Espírito tem falado aos nossos corações e tem nos trazido a paz. A paz que mesmo em meio a uma pandemia, nós podemos olhar para frente e ter a certeza de que a nossa vida está guardada no Senhor. E assim nós queremos cultuar, queremos bendizer, queremos louvar o teu nome nesta noite. Receba, pois, a nossa adoração, o culto que a ti prestamos, no nome de Jesus. Vamos louvar a Deus cantando ao Senhor. Amo o Senhor porque sempre Ele ouve a minha voz quando estou a clamar. Inclinou-me seus ouvidos quando estive a suplicar. Ó alma, ao teu sossego e descansa no Senhor. Lança fora todo medo e confia no seu amor. Andarei na sua presença e enquanto eu viver, o louvarei. Amo o Senhor porque sempre Ele ouve a minha voz quando estou a clamar. Inclinou-me seus ouvidos quando estive a suplicar. Volta a alma ao teu sossego e descansa no Senhor. Lança fora todo medo e confia no seu amor. Andarei na sua presença e enquanto eu viver, o louvarei. Queridos irmãos, apesar desse momento de descontinuidade na nossa história, dessa quebra nas nossas programações, a vida da igreja, a vida de fé, a vida da espiritualidade precisa acontecer. E para resolver essa questão, nós estamos tomando algumas atitudes, algumas providências que podem ajudar você no desenvolvimento da sua fé e na sua caminhada comunitária. E eu queria falar para você sobre alguns avisos que nós temos que prestar atenção. A primeira delas é o seguinte: nós estamos encorajando as pessoas a ligarem para os irmãos, e principalmente aqueles irmãos que são mais afastados. Você pega o telefone, dá uma ligadinha, ora com essas pessoas, conversa com elas. Isso é muito bom. Isso de uma forma muito particular serve para os oficiais da igreja, os professores de escola dominical, mas toda a igreja deve estar envolvida nisso aí, porque, graças a Deus, uma boa experiência de caminhar na igreja histórica é que a gente pode ter esse tipo de vínculo, de relacionamento mais significativo. Desenvolva isso
Liga pelo menos para uma pessoa diariamente e ore com ela, converse com ela, encoraje a fé, principalmente as pessoas idosas, e faça isso aí. Segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que nós temos um programa do departamento infantil todo desenvolvido para isso. Certamente, se seu filho está inscrito no departamento infantil, vocês estão recebendo aí um material muito bem preparado, os adolescentes, pré-adolescentes, a mocidade, todos os nossos ministérios estão funcionando e você pode se ligar a esses ministérios. Nós temos tido reuniões virtuais, pequenos grupos estão se reunindo virtualmente. O meu pequeno grupo, por exemplo, está se reunindo toda segunda-feira, né? Tem sido uma experiência muito boa e provavelmente alguns dos nossos pequenos grupos também estão funcionando com todo esse acesso que a gente tem na internet aí. Eu queria encorajar você a participar do seu grupo, do seu pequeno grupo, e estar aí presente. Para aquelas pessoas que estão passando por, precisando, querendo fazer contribuições financeiras, a vida da igreja acontece normalmente nesse sentido. Nossas contas estão chegando, nós precisamos pagar contas de luz, água, e missionários, os salários, os obreiros, os pastores, os nossos funcionários do acampamento, funcionários daqui. Nós precisamos continuar mantendo a vida da igreja, nossas prestações. Então, eu quero encorajar você a não deixar de contribuir. Eu sei que em tempos difíceis, às vezes, a gente fica meio preocupado com o que pode acontecer. Mas tempos difíceis também mostram nossa fidelidade. A melhor forma de mostrar fidelidade são em épocas difíceis. E eu quero encorajar você a continuar contribuindo. Você pode olhar aí na tela do seu computador, você vai ver aí, tem um QR Code, que é esse negocinho aí, que você pode tirar uma imagem aí, e você tem todas as contas disponíveis, você pode fazer a transferência online, e nós esperamos que você continue fazendo isso, para que a vida da igreja possa prosseguir. Todas as quartas-feiras também estamos tendo um programinha chamado Tempo de Reflexão. Eu estou pregando sobre o livro de Jó, e esse tempo é um tempo, às 19h30, a gente se reúne virtualmente, e você pode participar dessa exposição bíblica que eu tenho feito todas as quartas-feiras. Venha participar conosco, ligue o seu computador nessa hora, ligue a televisão para outras coisas e coloque aí no nosso programa da igreja e participe conosco. Tá? Nós também estamos com um programa muito interessante no nosso site. Você pode acessar o site, tem um programa lá chamado Sempre Juntos. Há um grupo de pessoas da nossa igreja que se dispôs a estar intercedendo por você. Se você está precisando de oração, pode entrar lá no site e pode acionar isso aí. E você pode ligar para a pessoa, você pode contactar a pessoa e você vai ter atendimento. E se você quiser conversar com um dos pastores também, você pode marcar uma entrevista com eles virtualmente. Essa semana mesmo eu fiz várias entrevistas assim, pessoas que me ligavam, pastor, eu estou precisando conversar e tal, estou precisando de aconselhamento, e a gente faz isso pela internet. É até uma experiência boa, positiva, e eu quero encorajar você a fazer isso. A quarentena não pode atrapalhar as atividades, a programação da nossa igreja. Que Deus abençoe você, abençoe a sua vida. Queria nesse momento também orar pela vida da igreja e orar pela situação do mundo. Muitas notícias ruins chegando, a gente com muita angústia, muitas vezes, preocupado, perplexos. Eu queria orar com você. Podemos orar? Curva a sua cabeça, vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, o Senhor é dono da história. Nós sabemos, ó Pai querido, que nada, nem um fio de cabelo cai sem a Tua permissão. Sabemos, ó Deus querido, que a vida de um pardal, de um passarinho, também vale muito para o Senhor, e o Senhor autoriza a vida e a morte. O Senhor é o dono da história. E nós estamos nas mãos do Senhor, de um Deus providente, sábio e amoroso. Nesse momento agora nós precisamos entender e alinhar o nosso coração ao Teu coração. E crescermos, ó Deus querido, na disposição do Senhor. Nós oramos por alguns motivos, ó Pai. Nós oramos, ó Deus querido, por aqueles que sofrem nesse momento. Oramos, ó Deus querido, para que o Senhor tenha misericórdia, principalmente das classes mais vulneráveis, menos favorecidas, pelas pessoas pobres, ó Deus, pelos recursos. Oramos pelos hospitais, ó Deus, pelos nossos médicos, enfermeiros, pessoas da área de saúde que estão envolvidos, pelos fornecedores, pelos motoristas da igreja que também trabalham com isso. E, ó Deus querido, que o Senhor possa dar graça a cada uma dessas pessoas, ó Pai. Ó Deus, cuida também da situação do mundo. Eu sei que o Senhor está trabalhando alguma coisa que nós não conhecemos, mas nós queremos, ó Deus, nessa hora, colocar a vida e a história nas mãos do Senhor. Anima também o Teu povo, Pai. Ó Deus, abençoa, usa-nos, ó Deus, como instrumentos, e que este momento, ó Pai, de perplexidade, angústia,
possa ser também um momento de crescimento do Evangelho, de que vidas possam conhecer o Senhor, que o Evangelho possa chegar no coração de muitas pessoas que nunca pensaram nisso, ó Pai. Ó Deus, que seja um tempo de transformação, um tempo de vida, um tempo da manifestação da Tua bondade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Meus irmãos, vamos estudar a palavra do Senhor. Hoje é o domingo da Páscoa, hoje é o domingo da ressurreição, estamos celebrando a vitória de Cristo na cruz e eu queria ler um texto da palavra de Deus que tem tudo a ver
com esse momento, porque é uma experiência vivida nas Escrituras Sagradas por dois discípulos. Refiro-me aos discípulos no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isto que vos preocupa? E de que estáis tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que estavam conosco, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos, em ouvir, crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e o dia declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Esta é a palavra de Deus. Ó Pai, aplica os princípios dessa palavra ao coração das pessoas que ouvem essa mensagem, a Deus. Ó Pai querido, que nesse tempo em que nós estamos vivendo, tempo de perguntas e questionamentos, a graça do Teu Espírito arda no nosso coração. Que o Senhor queime, ó Deus querido, a nossa vida com uma alegria indizível, celestial, e que o Senhor traga graça à vida de cada um de nós. Abençoe as famílias e abençoe a Tua igreja espalhada pelo mundo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, há uma pergunta muito interessante aqui nesse texto que Jesus Cristo faz aos discípulos no caminho de Emaús. Então Jesus lhes perguntou: Que é isto que vos preocupa? O que é que preocupa o seu coração? Que é isso que está trazendo peso ao teu coração? O que está levando o seu coração nesses dias a viver sobrecarregado de cuidados e preocupações? Jesus está olhando para os seus discípulos e, aparentemente, Jesus dá a impressão aos discípulos de que ele não está sabendo de nada do que está acontecendo. Ele pergunta: o que está acontecendo? E ele diz: porventura, você é o único que está vindo de Jerusalém e não sabe do que aconteceu? Que Jesus, o Nazareno, profeta, homem poderoso em palavras e obras,
que ele foi crucificado cruelmente pelos romanos e pelos judeus? Porventura você não sabe disso? Jesus, na verdade, faz a pergunta que, para mim, é a pergunta crucial nesses momentos que a gente tem vivido. O que tem causado preocupação? O que tem causado peso? O que tem sobrecarregado a sua alma nesses últimos dias? Nós somos propensos à preocupação. É muito fácil ficarmos sobrecarregados com cuidados e ansiedade. E Jesus entendia isso, tanto é que ele pregou no Sermão do Monte uma página maravilhosa, muito linda, falando sobre ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que é a vez de comer, de beber, quanto ao que é a vez de vestir. Jesus estava preocupado com a ansiedade dos discípulos, a preocupação dos discípulos. Ele diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está pastoreando os seus discípulos como ele precisa pastorear a gente, porque nós somos propensos à preocupação. E Jesus está dizendo: não andeis ansiosos. Há alguns anos atrás, eu tive uma situação muito interessante com um adolescente da minha igreja que me procurou. Ele era um adolescente brilhante, mas um garoto que tinha muito inquieto com as suas preocupações, e eu fui conversar com esse menino, um menino bonito, um menino estudando, a família querida. Óbvio que a família estava passando por algumas provações muito fortes, mas era um menino lúcido, um menino crente. Ele tinha seus 16 anos de idade. E eu então olhei para ele e disse: meu querido, por que você anda tão preocupado assim? Você tem 16 anos de idade, não está faltando nada para a sua vida. Por que você está tão preocupado? Ele parou, reflexivo, olhou para mim e disse: né, pastor? Sabe, pastor, às vezes eu fico preocupado com a minha preocupação. Então, ou seja, até a preocupação dele se tornou objeto da preocupação dele. Nós podemos transformar a nossa ansiedade no objeto da nossa ansiedade. Por que eu estou ansioso desse jeito? E aí fica ansioso porque está ansioso. É mais ou menos como a história da pessoa que diz o seguinte: não me diga que eu estou irritado, que eu fico mais irritado ainda. Jesus está lidando aqui com a situação bem clara da preocupação. Jesus está lidando com os seus discípulos. Existem alguns tipos de preocupação que ocupam a nossa mente. A primeira preocupação é a preocupação contra a sobrevivência. Eu terei o que é suficiente para a minha vida. Isso tem a ver com a questão da nossa vida, dos nossos recursos. Será que eu vou ter dinheiro para pagar a minha conta? E Jesus parece que olha os discípulos e fala assim: observai os lírios do campo, as aves dos céus. Eles não semeiam nem colhem, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Ora, se vosso Pai sustenta assim a erva da manhã, que de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, e que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, conseguiu se vestir como os lírios do campo, então se o Deus cuida daquilo que é menor, que é a planta, Ele não vai cuidar daquilo que é maior? Olhe os passarinhos, olhe os pardais. Porventura, o Pai Celeste não a sustenta? E depois que eu descobri, meus queridos irmãos, que um passarinho, ele come 4 vezes o peso dele diariamente, eu falei: rapaz, isso faz uma enorme diferença. Imagine você comendo 4 vezes o peso seu. Se você é mais gordinho aí, imagine você comendo 100 quilos por dia 4 vezes, né? O passarinho tem um sistema primário digestivo, ele precisa comer o tempo todo, então Deus precisa dar comida o tempo todo. E os passarinhos estão vivendo. Não é maravilhoso isso? Eu li uma reportagem essa semana dizendo que a natureza está sofrendo. E eu fui à fazenda do meu irmão e passei um período lá de descanso com a minha família, e eu estava olhando a natureza, os passarinhos voando, as aves dos céus cantando, as plantas crescendo, a chuva caindo. A natureza continua no seu ciclo natural, né? E ela não tem sido afetada pelo coronavírus. Mas o que te inquieta? A sua sobrevivência? O medo de morrer? O medo de ficar doente? Qual é o objeto da sua preocupação? A sua sobrevivência, o seu sustento? Mas a gente pode estar preocupado também quanto ao futuro. O que vai acontecer? Eu li uma reportagem essa semana interessante, falando sobre
o futuro que vai acontecer. E a pessoa disse o seguinte: olha, nós não teremos uma volta à normalidade, não da forma como a conhecemos hoje. Nós teremos um outro normal, um novo normal, não a normalidade do jeito que acontece. Isso te preocupa? Jesus está perguntando aos discípulos que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais. Na medida que você está conversando, qual é o tema seu? O que está preocupando você? O que está pegando a sua alma? Essa pergunta de Jesus é extremamente importante. E Jesus agora vai conversar com ele e vai perceber que eles estão desanimados. Eles dizem assim: nós esperávamos, eles já tinham perdido a fé, nós esperávamos que ele fosse o Messias, o prometido de Israel. Sabe quais foram os resultados da preocupação no coração desses homens aqui no caminho de Emaús? O texto bíblico nos mostra 3 resultados que acontecem no nosso coração também. Primeira coisa que nós percebemos, que a preocupação dos discípulos tirava a capacidade deles de ver, de enxergar corretamente. Porque o texto diz assim, que seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. A preocupação deles estava dificultando a leitura correta das coisas. A preocupação deles impedia-os de ver até o Senhor quando se aproximava deles. Talvez a sua preocupação hoje seja o seu grande problema. Você não está conseguindo ver as coisas corretamente. Seus olhos estão impedidos de ver. E a preocupação faz isso com os discípulos. Ela não deixa que os discípulos vejam corretamente. Eles estavam como que impedidos. Eles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, o seu olho inchado, meu querido, o seu coração tribulado, ele pode, de fato, tirar a capacidade de você ver corretamente. Segunda coisa, a preocupação dos discípulos os impedia não apenas de ver, mas de crer. E Jesus tenta fazer exatamente isso, quando eles dizem, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é o 3º dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, mas mulher, quem acredita em mulher, né? Quem vai dar palavra para a mulher? As mulheres que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não acharam o corpo, e voltaram dizendo tendo uma visão. Aí os discípulos foram atrás e averiguaram que, de fato, era exato o que elas tinham dito. As mulheres tinham dito a verdade, mas não o viram. Ou seja, eles não estão conseguindo ver a lógica de nada. Eles não conseguem crer, mesmo nas evidências primárias da ressurreição. Eles não estão conseguindo crer. Isso pode acontecer com a gente. Quando a gente está preocupado demais, a gente não consegue crer. O nosso coração se torna endurecido, o nosso coração se torna tão preocupado que a gente começa a viver em dúvida. E Jesus vai trabalhar exatamente isso que ele diz. Por que duvidais? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Vocês estão duvidando de quê? Qual é o ponto para essa dúvida de vocês? Jesus está dizendo, vocês precisam crer. Lendo as Escrituras Sagradas, uma das coisas que eu tenho descoberto é que o Novo Testamento, o Antigo Testamento, o pecado número 1 do Antigo Testamento é a idolatria. Mas quando você vai para o Novo Testamento, o pecado número 1 do Novo Testamento é a falta de fé. Jesus várias vezes exorta os seus discípulos, dizendo, por que sois assim tímidos, homens de pequena fé? Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, e Jesus vai exortando os seus discípulos, né? Vocês não se lembram do que eu já fiz, daquilo, mas um coração preocupado, ela tira os olhos da resposta de Deus e passa a colocar os seus olhos na crise e deixa de crer. Talvez o seu coração esteja tão preocupado que você não está conseguindo crer naquilo que é tão óbvio. Você não está conseguindo crer nem na possibilidade de um Deus que intervém, de um Deus vitorioso, de um Deus gracioso, de um Deus que ressuscitou dentre os mortos. Então, a preocupação não apenas os impede de ver, mas os impede de crer. Mas a preocupação faz uma outra coisa. A preocupação os impedia de lembrar a palavra de Deus. E o que Jesus faz aqui com os discípulos é muito interessante. Ele começa dizendo o seguinte, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? No versículo 27 do capítulo 24 aqui de Lucas, ele diz, e começando por Moisés, Jesus vai lá atrás, discorrendo por todos os profetas, Jesus traz essa coisa para os profetas, pega os textos bíblicos e expunha-lhes o que a seu respeito constava em
todas as Escrituras. O que Jesus Cristo faz aqui agora é uma exposição das Escrituras Sagradas. E eu gosto desse termo, sabe por quê? Porque uma das coisas que eu tenho procurado fazer nas minhas pregações é expor a Bíblia. Porque eu acho que quando nós expomos a Bíblia, as pessoas são levadas a pensar com a sua teologia a partir das Escrituras Sagradas. Pregadores precisam tomar muito cuidado com isso, porque alguns pregadores eles têm 3 argumentos terríveis. Primeiro argumento, ler a Bíblia. Segundo argumento, sair da Bíblia. E terceiro argumento, nunca mais voltar para o texto que eles leram. Então, isso é muito preocupante. Temos que expor a Bíblia. E a palavra expunha-lhes aqui é uma palavra muito significativa, porque Jesus expunha a seu respeito, mas a palavra expunha-lhes, ela vem do grego diermeneu, que significa, ele fazia a hermenêutica da Bíblia. Eu acho que é exatamente isso aqui que nós precisamos fazer. Começar a ler a Bíblia e fazer a hermenêutica da Bíblia, trazendo os textos bíblicos para a nossa realidade. Orar a Bíblia. Jesus está fazendo exatamente isso aí. E Jesus gasta um tempo agora para abrir a Bíblia, para fazê-los lembrar. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Vamos olhar a Bíblia para ver o que a Bíblia diz. Vamos olhar as Escrituras Sagradas para ver o que ela diz. É muito interessante e sugestivo o que Jesus Cristo faz. Expor a palavra. Porque os discípulos estão tendo dificuldade para crer na palavra, de lembrar a palavra, de aplicar a palavra de Deus ao momento que estão vivendo, porque quando a palavra de Deus é aplicada ao momento que você está vivendo, isso traz profunda mudança na sua história e na sua capacidade de caminhada. Então é muito importante que nós façamos isso. E eu queria tentar trazer algumas aplicações para nós aqui. Como é que nós podemos fazer para superar a nossa preocupação? Respondendo à pergunta de Jesus aqui, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais. O que é isso que vos preocupa? Como é que nós podemos superar? Primeiro, nós precisamos resgatar a nossa capacidade de crer na palavra. Meus queridos irmãos, situações difíceis, todos nós vamos atravessar. Situações e calamidades na história, os homens de Deus tiveram que passar. Lutero tem um texto lindíssimo que ele fala sobre a época dele, de pragas que eles tiveram que enfrentar. A Igreja de Cristo teve que enfrentar situações muito complicadas na história. E nós estamos vivos. O Evangelho floresceu. Então nós precisamos, meus queridos, crer na palavra, ouvir a palavra, as promessas de Deus, estar atento àquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. E se você tem dificuldade para crer na palavra, é muito interessante que você comece a orar dizendo, Deus, me dê a capacidade de crer nisso que a palavra do Senhor está dizendo. Porque se você não está crendo no que a palavra de Deus disse, essa palavra não se torna viva ao seu coração. É como se você tivesse um remédio e que o médico receitasse para você e você olhasse para o remédio e dissesse, cara, isso aqui não vai funcionar para mim. Ora, se você não tomar o remédio que o médico receitou para você, para tratar do problema que você enfrenta, você não vai resolver a sua enfermidade. Então você precisa aplicar a palavra de Deus no seu coração. O Espírito Santo precisa fazer isso em você. Ore, lê a Bíblia devocionalmente. Ouça o que a palavra de Deus está dizendo para você. Ouça a exortação da palavra. Você sabe que nas Escrituras Sagradas existem 365 vezes a expressão, ou correlata, a expressão que diz, não tenhas medo, não temas. 365 vezes. Não é muito sugestivo que para cada dia do ano Deus tem uma promessa para você não ter medo? Então, meus queridos, precisamos resgatar a capacidade de crer na palavra. Segunda coisa, nós precisamos resgatar a visão do Cristo que caminha conosco. Porque os discípulos não estão conseguindo ver o Cristo que caminha com eles. Preocupações nos dificultam a ver o Deus que anda conosco. E Ele está bem do lado. Jesus está expondo a Bíblia. Jesus está conversando com aqueles homens. Nós não sabemos quanto tempo Jesus gastou, mas quando o texto fala que ele começou, começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, isso nos leva a crer que foi um bom tempo de caminhada. Lembre-se, entre Jerusalém e a aldeia para onde eles iam, 12 quilômetros de distância. Então, meus queridos irmãos,
Era uma caminhada boa. Eles gastaram aí mais de hora conversando. Cristo está do lado deles. Deus está presente. A realidade de Deus está ali. Mas eles não conseguem resgatar a visão, reconhecer que Deus está do lado deles. Você tem reconhecido Deus ao seu lado? Você tem visto Deus caminhando do seu lado esses dias? Na sua história, na sua família? Você tem visto a misericórdia, a graça de Deus caminhando contigo? Nós precisamos resgatar a visão. E é curioso, quando eles chegam, a Bíblia diz uma coisa interessante, né? Eles falam assim, porventura não nos ardia o coração pelo caminho enquanto ele nos falava, enquanto ele nos expunha as Escrituras. Oh, meus queridos irmãos, eu acho que é uma experiência maravilhosa da nossa vida quando o coração da gente começa a arder. Mesmo que a gente não consiga discernir exatamente tudo o que está acontecendo, mas começa a arder, porque Deus está conosco. Ele está caminhando ao nosso lado. A terceira coisa que nós precisamos fazer para superar a nossa preocupação, esse texto nos mostra, é resgatar o conceito da vida, resgatar o conceito da própria vida. Por quê? Porque Jesus está querendo aqui agora ensinar aos discípulos o seguinte: a morte não é a última palavra. O diabo não tem a última palavra. A morte não pode reter aquele que é dono da vida. A morte não pode manter Cristo morto. Esse pavor que nós temos pela morte, essa potestade muitas vezes na nossa vida, que nos atribula, Jesus está dizendo, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Eu quero que vocês olhem a história de vocês, não na perspectiva do Cristo que foi exposto na cruz e morreu, mas eu quero que vocês caminhem um pouco mais nisso aí. Eu quero que vocês olhem a vida de vocês na perspectiva do Cristo que morreu, mas do Cristo que ressurgiu. Se você parar na morte, você vai ficar sempre com a paixão no seu coração e a dor. Os discípulos estão tristes, as mulheres estão tristes, os apóstolos estão tristes. Eles estão trancados em casa com medo dos judeus, as portas trancadas. Eles estão ali angustiados. Por quê? Porque não chegou ainda a compreensão do que nós precisamos ter. E é isso, meus queridos irmãos, que a Páscoa fala. Que esse Jesus que morreu naquela cruz, naquele dia fatídico, foi levado ali para a morte. Esse Jesus, a morte não pôde retê-lo. Porque ele rompeu os grilhões da morte e ele ressuscitou dentre os mortos para declarar a nós que Deus é Senhor da vida e da morte. Se morremos para o Senhor, morremos. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Portanto, quer morrais ou vivais, somos do Senhor. Jesus está querendo dizer aqui agora, coloque os olhos de vocês, não na tragédia, não na calamidade, não na angústia do momento, mas coloque os teus olhos no Cristo ressurreto. Sabe por quê? E eu fico aqui, meus queridos irmãos, tentando imaginar, logo depois que aqueles discípulos têm uma compreensão de que Cristo ressurgiu dos mortos. A Bíblia diz que eles falaram um para o outro, então se lhes abriram os olhos, reconheceram que era Jesus, mas Jesus desapareceu da presença deles, disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, que hora era essa? Lembra que eles falaram para Jesus? Fica conosco porque o dia declina. Você não vai caminhar à noite, é perigoso. Não tem lanterna para te levar à noite. É uma estrada difícil para fazer. Tem pedra no caminho. Tem perigos no caminho. Esses discípulos, ignorando toda a prudência possível de caminhar à noite, toda a imprudência de caminhar à noite, eles ignorando tudo isso, o que eles fazem? Eles voltam para Jerusalém naquela hora da noite. Sabe por quê? Porque a noite não os assusta mais. A morte não os assusta mais. A preocupação não é o que prevalece no coração deles. Mas sabe o que prevalece? Uma profunda alegria que os leva a caminhar aqueles 12 quilômetros de volta para Jerusalém. E eu garanto para vocês
aquele percurso que eles várias vezes na vida devem ter feito, como judeus praticantes. Agora, foi o percurso, foi o trajeto mais curto ou mais rápido que eles já fizeram na vida. Por quê? Porque quando a graça de Deus, a compreensão da vida e da ressurreição tomam o nosso coração, meus queridos irmãos, é possível fazer o caminho com muito mais entusiasmo e alegria. Eu espero que as chamas da alegria do Espírito Santo enchem o seu coração. Que a ressurreição de Cristo seja o tom do seu coração, de homem e mulher que crê. Que Deus possa realmente encharcar o seu coração de esperança e fé. E que Ele possa te abençoar. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Quero orar por você. Pai, aplique essa palavra ao nosso coração. Tira de nós, ó Deus, o desânimo, a desesperança, o desencorajamento, e coloca em nós, ó Deus, uma viva esperança, uma compreensão de quem Tu és, Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que pisou a cabeça da serpente, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que foi vitorioso. Ó Pai querido, traga a vida e a compreensão da ressurreição para o nosso coração. E que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com você, irmão, irmã, com todos vós, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltar Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser